Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso bate-papo sobre carreira, sobre caminho, sobre trilha. E eu vou receber aqui uma pessoa, vou apresentar daqui a pouco, que é o Marcos Ferreira, certo? E o Marcos vai falar de um tema que nós já abordamos aqui diversas vezes, Marcos, que é a questão da inteligência artificial, da tecnologia, de como isso impacta o mercado de trabalho, como isso impacta a carreira. Mas, em geral, a gente fala sobre isso, mas sem o que fazer, né? Assim, que ações podemos fazer para lidar com isso? E o Marcos, ele é de uma empresa chamada CCM, ele vai explicar a empresa depois, e mais recentemente, né, da CCM Academy, que tem essa missão de formar pessoas, formar profissionais, preparar as pessoas para esse grande desafio. Então, Marcos, seja bem-vindo, muito obrigado por vir aqui. Sei como a agenda é complexa, né? Sim, sim. E, Marcos, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você contasse um pouco quem é o Marcos, né? Como é que o Marcos chegou nesse meio aqui? Porque a CCM é uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa e, e agora indo para a educação, né? Que caminho foi esse? Quem é o Marcos para chegar até aqui? Legal, boa. Prazer, Fabiano. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Muito legal de ter esses movimentos aqui na região de Ribeirão Preto para falar sobre carreira, tecnologia, porque é algo que ajuda a todos. Bom, eu sou natural de Goiânia, fui criado em Minas Gerais, então Rodou já. rodei um cadinho, já morei em mais de 10 cidades, então estou acostumado também com adaptar, com sentir ambientado em diferentes contextos. Formei na Federal de Viçosa, depois eu fiz pós-graduação na PUC em gestão de pessoas lá em Poste Caldas, então também bem derivado ali dentro de Minas Gerais. No meu último estágio do meu último ano da faculdade, eu entrei no estágio da Unilever, então foi ali que eu comecei a minha carreira dentro da área de recursos humanos. E foi bem legal porque isso já foi um fator bem decisivo para eu entender mais sobre organizações, entender mais sobre recursos humanos e entender o papel disso tudo no meio desse, né, do que a gente está inserido. Eu tinha passado no estágio da Petrobras e tinha passado no estágio da Unilever. Da Petrobras eu passei na área de logística e da Unilever eu passei na área de RH. Então, meio que você decidiu naquela hora ali, né? Por sorte do destino, vou chamar assim, a Petrobras saiu antes do resultado, só que eu tinha me identificado muito com a Unilever, com os valores, com tudo que eu poderia. Uma cultura muito legal. É uma cultura muito legal, pioneira, líder de mercado. Eu comecei um dia na Petrobras, no segundo dia saiu o resultado da Unilever. Eu falei, eu preciso ir para a Unilever, independente, naquela época, lá em 2014, a Petrobras era a empresa do sonho dos jovens, sim, mas como eu tinha me conectado muito com a Unilever, eu falei, eu preciso ter essa experiência, vivenciar isso mesmo, toda a minha família falando para ir para a Petrobras. Porque a Petrobras tem aquela coisa do sonho, né? De exato, todo mundo, né? toda a mística, né, que a gente tinha. Então, fui morar em Pouso Alegre. Por lá eu fiquei mais de 6 anos dentro da Unilever. E foi uma super escola para aprender. Lá pude conhecer vários países ao redor do mundo por ser uma multinacional. E lá eu entendi o tamanho da responsabilidade e protagonismo que um profissional de recursos humanos tem que ter no ambiente de uma organização que é líder de mercado. Então, Unilever, né, até hoje, inova em produto, inova em ações de recursos humanos, inova em ações de marketing. E essa vivência, né, de uma empresa que está no mundo inteiro, mas que tem que se adaptar à cultura local, mas também manter uma cultura muito forte, né, assim, que de certa forma une as operações da empresa. Né? Exato. Então, como é que a gente consegue colocar uma cultura que é lá da Inglaterra, descer aqui para o Brasil, com toda a nossa heterogeneidade que a gente tem no país. Que não é um país só, né, o Brasil. São 38 países aqui dentro. Então, como é que a gente deriva tudo isso em ações que tenha o lado humano muito forte e a gente consiga ter uma cultura sólida, projetos voltados para acelerar, para desenvolver carreira e para ajudar no crescimento das pessoas para se tornar não só um profissional melhor, mas também um indivíduo que contribua melhor para a sociedade. Então, desde o momento que eu tive a oportunidade de começar na Unilever, eu comecei a entender que o nosso papel como profissional da área de RH transborda o lado profissional, então a gente quer criar cada vez mais essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de entender melhor as coisas e as adversidades que a vida coloca.
pegar alguns ganchos nas coisas que você falou, né? Um dos objetivos do podcast, eu tento direcionar as conversas para 3 públicos diferentes. O primeiro foi a origem da ideia do podcast, que meu filho tem 16 anos, está no momento da escolha. E essa história que você falou, né, é muito interessante, porque a administração, ele é um curso que, na verdade, são vários cursos lá dentro, né? Sim. Você pode ir para a logística, que é uma coisa mais voltada a operações, a engenharia, processos, mas, ou ir para RH, ou ir para finanças, ou ir para marketing, que é mais criativo. Então, a administração, e eu sempre falo que deveria ter alguma coisa de administração em todos os cursos, né? Porque o advogado ele acaba tendo que entender de administração, um engenheiro também, tudo mais. Eu tento também direcionar essa conversa aqui para o profissional ali, no meio da carreira, sabe aquele que às vezes chega no meio da carreira e fala assim, puxa, não era isso que eu queria, era outro caminho, que aconteceu comigo. E também falar com profissionais que estão naquele momento lá, assim, que está mais para o final da carreira, mas que quer se reinventar. Ontem eu entrevistei aqui o Carlos Cassarotto, que é um consultor, né? E ele falou exatamente disso, né? Legal. Depois dos 50 anos, se redirecionou. E é muito legal, e eu queria que você até comentasse um pouco isso, né? Assim, sobre como né, para o jovem que está ali saindo da faculdade, ele tem que escolher entre mundos completamente diferentes. E pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Exatamente, sim. Excelente pergunta. A gente tem que partir do pressuposto B, que eu não gosto. Se você já souber responder essa pergunta, você já vai eliminar muita coisa para poder ter um filtro melhor e maior do que você pode trabalhar. E querendo ou não, uma das principais habilidades que a gente olha dentro de um profissional, independente do segmento e porte da empresa, é o quanto que ele se conhece e vai entender sobre como que ele pode reagir em determinadas situações que o ambiente corporativo vai expô-lo de cada vez de forma mais intensa, mais rígida, e como que ele vai conseguir entender dentre tantas possibilidades, como que ele pode entrar dentro desse mundo. E sendo um profissional que já passou por indústria, varejo, e agora estou numa empresa de tecnologia que é CCM, como que a gente pode mostrar que a tecnologia vai ajudar em muita tomada de decisão, e vai facilitar a vida das pessoas, e como é que a gente coloca esse mecanismo que a inteligência artificial está trazendo, que ferramentas de tecnologia estão simplificando a vida, mas que gera receio da possibilidade até de, se fala muito de reduzir o número de empregos que a gente tem hoje no mercado de trabalho. E dependendo da ótica que você coloca sobre isso, a tecnologia vai ajudar a entender quais trabalhos que a gente consegue automatizar e a gente consegue gerar uma maior agilidade dentro de processos para que a gente consiga gerar maior valor agregado para as pessoas e ter melhores oportunidades dentro do mercado de trabalho para esses profissionais estarem expostos. Então, se você entender um pouco desse ambiente macro, o que você manda bem e o que você não manda bem, com certeza vai ajudar você nessa tomada de decisão para que caminho você vai. Bom, você já introduziu um pouco do assunto que nós vamos falar aqui, mas antes da gente ir para ele, eu queria ficar um pouco nessa história da escolha, porque você que é um profissional de RH, né, as empresas, por mais tecnologia que elas tenham, né, elas sempre são pessoas, né, uma empresa é feita de pessoas, né. E eu acho que talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem no início da nossa carreira, você falou bem isso aí, é que de uma hora para outra você começa a conviver com um tanto de gente diferente, né, que pensa de forma completamente diferente, que vem de culturas diferentes, vem de religiões diferentes, vem de formações diferentes, em ciclos de vida diferentes, e que você fica ali 10 horas por dia com essas pessoas, né? E é uma grande dificuldade para o jovem esse primeiro momento, né? De cair dentro de um negócio e falar assim, o que é isso aqui, né? Eu faço. Que a gente não está preparado, né? Exatamente. Eu estava vendo uma entrevista do Ricardo, que ele é o CEO da Michael Page, e ele fala muito em linha com o que você está trazendo. Então, né, para os nossos avós, o que diferenciava um bom profissional era o tal do QI, quociente de inteligência. Aí veio alguns autores e tal que começaram a falar do QE, que é o quociente emocional. E é super importante, né? Como é que você entende isso dentro do mercado? Atualmente o que mais a gente discute é a questão emocional das pessoas. Perfeito, tem vários livros, como é que a gente vai lidar com a emoção, como é que você reage, porque muitos dizem, né? 10% é o que acontece, 90% é como você reage. E eu concordo muito com a fala do Ricardo de que
Atualmente, o que as empresas mais buscam é o QA, que é o quociente de adaptabilidade. Então, é o quanto que você, independente do contexto que você está inserido dentro de uma cultura. Eu, por exemplo, passei por mais de 5 empresas. Cada empresa tem a cultura que rege tudo. E tem profissionais de diferentes estilos, diferentes perfis, diferentes contextos, diferentes histórias de vida. Como que você vai reagir a esse contexto, lá dentro desse mundo novo que você está sendo inserido, demonstrar o seu melhor e ver se aquele lugar é um lugar que pertence à sua identidade profissional e identidade pessoal, e como ali você vai desempenhar o seu melhor potencial para mostrar o seu valor dentro de um ambiente tão dinâmico conforme o mundo corporativo oferece a você. E tem um ponto aí, né, cara, que assim, você passou por empresas bem diferentes pelo que você falou e já morou em várias cidades, o que eu sempre falo isso muito pro meu filho, né, a gente durante a infância dele, a gente morou em 6, 7 cidades diferentes. Legal. E eu sempre falo, olha, sai de casa, vai para uma cidade bem longe, onde você não conhece ninguém. Apoiado. E se vira. Pedala. Né? Porque você tem que se virar. E cada empresa tem uma cultura diferente. Então aí tem a cultura sua, né? A sua formação, a cultura do local. Você falou que você é de Goiânia, foi para Minas, agora está aqui. São culturas diferentes. E a cultura da empresa, né? Então, e você tem que se adaptar, né? Essa adaptabilidade que você falou também é isso, né? Se adaptar a essas coisas. Exato. E como que você vai, dentro de uma seleção natural que o mercado coloca, entender aonde você está inserido, entender diante desse cenário o que você tem de vantagem competitiva para mostrar o seu valor. Eu já entrei em empresa grande, média e pequena. Cada um com uma cultura diferente. Né? Exato. Eu com o meu histórico, background, que pode auxiliar e dar repertório para isso, eu entendi que cada um dessas empresas que eu passei, alguma habilidade que eu aprendi ao longo da minha trajetória, ou da minha vida, que eu fui exposto, consegui agregar algum valor, porque eu entendi a principal dor que o negócio precisava naquele momento, ou que as pessoas precisavam para que uma área de RH, um profissional de RH e o meu time, no caso, poderia agregar valor para gerar isso e nós sermos profissionais que sejam requisitados para ajudar o negócio a crescer e também as pessoas acelerarem a sua carreira. Você falou uma coisa, cara, eu gosto muito daquele filme Quem Quer Ser um Milionário, né? Porque ele mostra isso, né? Assim, ele responde tudo porque ele viveu tudo, né? Foram experiências pelas quais você passou. E é lógico, assim, como quem atua na educação, a gente, você, né, tá aí agora na CC na cara, a gente valoriza muito a formação, né, a parte teórica da coisa, mas a vivência é fundamental, né? Você ter ido para uma empresa como Unilever, que é uma empresa global, processos, né? E depois você vai para uma empresa, às vezes, familiar, que são essas experiências, como você disse, que fazem você sentir, poxa, aqui está precisando disso. Né? Perfeito. Vindo para cá, eu estava escutando um podcast do Roberto, que é o CEO do BTG. E até aqui, durante nossa conversa, a gente vai falar um pouco da Intel. Sim. A Intel é o Instituto de Tecnologia e Liderança que o Roberto e o André Esteves, que são os donos do BTG, criaram, pensando que pela escassez de profissionais que a gente tem hoje de tecnologia no Brasil, como é que eles poderiam criar melhores profissionais para pegar essa demanda que está tendo não só localmente, mas globalmente. E o processo seletivo que esses caras criaram na Intel é algo fora de base e coisa de outro mundo. Por quê? O próprio Roberto, nesse podcast, fala que eles estão olhando, beleza, primeira etapa, prova de raciocínio lógico e matemática. Segunda etapa, a pessoa, o candidato, tem que escrever uma redação sobre quem é ele. E o que é a pergunta mais difícil que existe. Que é a mais difícil. E eles querem investigar o seguinte: qual que é a quilometragem percorrida que você teve na sua vida? Por quê? Porque se você sempre estudou em escola particular, se você sempre teve vários benefícios que por nenhuma decisão sua de vida você teve essa vantagem competitiva, isso dá menos quilometragem para você do que uma pessoa que saiu de uma condição social muito mais difícil, de um contexto muito mais complexo. Então a quilometragem que essa pessoa tem, ela merece ter uma bolsa de estudos, que é o que mais de 55% dos alunos hoje da Intel tem. Então por isso que essa escola que nasceu lá em 2020, se não a melhor hoje que nós temos aqui dentro da América Latina, focando em liderança e tecnologia, é uma das melhores, porque
eles estão fazendo desde a primeira etapa da abordagem para o potencial aluno, olhando para temas que importam. Sim. Que é o que vai construir o Brasil do futuro, né? Eu vou pegar 2 exemplos do que você falou aí. Às vezes, eu moro aqui em Ribeirão há 5 anos. E como toda cidade média do interior, a maioria das pessoas é daqui, né? Ela não é uma cidade que ainda atrai tantas pessoas, porque ela tem poucas indústrias, mas então tem pouca gente fora. E às vezes, né, conversando com as pessoas, não estou falando de Ribeirão, você é de Goiânia, você morou em Minas, em várias cidades Brasil, menores de Minas, você sabe como é que é. As pessoas, a grande maioria delas, viveram aquilo ali a vida inteira. Essa vivência, né, de você ter vindo de uma cidade diferente, vindo de uma cultura diferente, de formas diferentes de se relacionar, já é um diferencial absurdo. Já é quilometragem. Já é quilometragem. E aí, pegando um exemplo muito claro disso que você falou, o meu filho sempre estudou em escolas particulares. E eu sempre falei, né, vive uma bolha, né, porque é de casa para a escola, de escola para a casa dos amigos, da casa dos amigos para o shopping, do shopping para cá, e tudo de carro, é uma bolha. Esse ano ele está participando de um projeto, cara, na escola, que chama Estudantes que Ensinam, que eles vão para escolas públicas ajudar os professores, os alunos, né, meio que assim, não é nem um professor particular ali, mas as dificuldades mesmo. Por exemplo, eles chegaram numa escola que eles perceberam que a dificuldade da escola é que os professores não sabiam usar os sistemas do governo, os portais do governo. E o meu filho começou a dar aula para os professores de como usar o portal. Que legal. E ele chega aqui com a namorada dele de vez em quando, e a gente vai conversar sobre isso, e eu falo assim, sabe qual é o maior valor de tudo isso? Eles chegam aqui, nossa, os alunos não têm incentivo em casa para estudar, tem aluno que é analfabeto, tá vendo? Assim, isso é quilometragem também, né? Total. Então, eu acredito muito, ainda não sou pai de família, mas quero ser, né? Sim. Quanto mais exposto a diferente complexidade, desafio e até possibilidades de vida, mais você aprende. Eu tive a honra na minha vida de conhecer o Abílio Diniz. O Abílio Diniz quando era vivo, era sócio majoritário do Carrefour. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E o Abílio Diniz tem uma história de vida incrível. Teve vários grandes conquistas, mas ele passou por muitas dificuldades e muitos obstáculos na vida dele. E eu já li os livros que ele escreveu, entre um deles ele cita alguns trechos que ele fala: você mais cresce durante a dor e o obstáculo do que quando você passa por momentos de conquistas ou momentos que são mais tranquilos. E eu gosto muito daquela frase mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Então, quanto mais você viver e viver com intensidade, colocando sua identidade nas coisas, mais você consegue entender, se autoconhecer e saber como você vai reagir diante de circunstâncias que vão acontecer ao longo da vida e vão te preparar melhor para todas as etapas que qualquer ser humano passa durante a vida. Então, isso é bem legal. E acho que isso é uma grande riqueza das carreiras hoje, assim, porque na minha geração era muito comum que as pessoas ficassem a vida inteira numa empresa só, ou às vezes na mesma profissão, mudavam uma ou duas vezes de empresa. E essa vivência, né, que as gerações mais novas têm, de viver em várias empresas diferentes, várias culturas diferentes, isso traz uma riqueza também, né, porque é aquela questão da adaptabilidade que você fala. Agora, quero puxar um pouco para aquilo que você começou a falar aí da formação. Né? A questão da IA, ela passa aqui, assim, esse episódio é o 56 ou 57? 57. Cara, nem eu acredito, que eu comecei no início do ano. Caramba, parabéns. Tá muito legal. Total. E eu acabo me interessando muitas pessoas de RH, mas também pessoas de outras carreiras. E as pessoas sempre falam assim, né? IA, as pessoas estão com medo, vai substituir, não vai. Muito assim, muito superficial na discussão, né? Eu tenho um privilégio, cara, que é o seguinte: eu construo conteúdo para cursos EAD já há bastante tempo. E uma instituição, que é essa que eu fiz quase todos vocês, ela me dá umas disciplinas de vez em quando que são meio loucas, assim, que eu falo assim, que eu tenho que aprender. Eu falo, não, me dá o que ninguém quer, que eu pego, que eu quero aprender esse negócio. E dos conteúdos que eu escrevi foi exatamente sobre inteligência artificial,
para poder entender um pouco desse assunto também. Eu acho que todas as tecnologias, de certa forma, a gente sempre teve mudanças. Eu falo isso eu dou consultoria para canais de distribuição, e eu falo assim para os vendedores, cara, vocês faziam rota assim em celular, depois passaram a fazer com celular, depois passaram a fazer com tablet. Hoje, se cai o sistema, você não sabe nem vender mais. E você se adaptou. A gente teve que se adaptar. Lógico que a IA, de certa forma, ela vem de uma forma mais impactante, porque ela é mais rápida, né, a mudança. E, para mim, e aí é que eu gostei do ponto que você falou da Intel, e quero que você fale também sobre como a CCM está lidando com isso na Academy, que é o seguinte. Por outro lado, a gente tem uma formação de mão de obra, uma mão de obra pouco formada ou mal formada, com dificuldades, por exemplo, em matemática, que é fundamental para se lidar com lógica, né? E então, não basta você querer formar o cara naquela competência, às vezes você tem que voltar aqui atrás e formar a base, né? Como é que você tem visto isso e como vocês têm lidado? Excelente pergunta. Por quê? Quando você pega dados hoje, se forma hoje, né, dentro do Brasil em torno ali de 50 mil profissionais de TI por ano. A demanda que a gente tem por esses profissionais é no mínimo 3 vezes isso. Então, a área de tecnologia deixou de ser uma área suporte para ser uma área totalmente core do negócio que precisa desses profissionais para acelerar e catalisar resultado financeiro para o negócio. Então, se você não tiver bem estruturado todo o arcabouço, a arquitetura que você tem da formação de pessoas para liderar essa transformação que está passando hoje em toda a sociedade, não só nas organizações, a gente pode ficar para trás em relação a isso. Só pegar um ponto que você falou que eu achei muito interessante esse ponto que você falou. E a sua história fala um pouco disso. Né? A gente vem de uma economia industrial, você trabalhou no Unilever, industrial. Depois tem a economia de serviços, de varejo, que você passou pelo varejo também. E agora a economia do conhecimento, na qual você está nela agora. E o que você falou é perfeito, né? Porque assim, nessas outras aqui, a tecnologia ela era suporte para a operação central do negócio, que era ou produzir ou vender. Aqui não, né? Aqui ela é o negócio. Total. A gente conversa com muitas pessoas de mercado, então hoje você vê jovens de 25, 26, 27 anos liderando negócios bilionários que fizeram IPO de 5, 6 bilhões aí dentro do Brasil, e eles estão colocando mais de 400 profissionais de tecnologia para rodar todo um arcabouço de uma empresa que é listada hoje no Brasil e fora, para poder ter possibilidade de desenvolvimento. Então, hoje, quando a gente olha até para a CCM, o que a gente está propondo, o que a gente está pensando em fazer, a CCM é uma empresa com mais de 30 anos de mercado, a gente seleciona e oferece para o nosso cliente toda a jornada de simplificação da jornada data-driven para ele. Então, qualquer tipo de produto, serviço que você pensar que a gente pode organizar em nuvem, organizar com inteligência artificial, organizar um produto de serviço para nossos clientes, a gente tem essa possibilidade. Então, uma empresa que vem sendo muito sólida em oferecer isso, com bastante foco no cliente. Uma empresa que teve que evoluir muito, porque em 30 anos mudou muito esse mercado. Total, né? Total. E é uma empresa familiar. É uma empresa que o seu Cláudio fundou. Hoje ele é o nosso presidente. O filho dele, que é o Felipe, é o CEO, quem hoje toca o negócio junto com a gente. E você ter, dentro do ambiente familiar, todo esse formato para entender essa história inspiracional, de onde nasceu, por que nasceu, e principalmente o propósito e o que nós queremos gerar, não só para a comunidade de Ribeirão Preto, mas para o Brasil, porque hoje nós somos uma empresa que emprega mais de 100 pessoas aqui dentro do Brasil, independente de onde você está localizado, e em breve, talvez fora do Brasil também, para a gente olhar possibilidades de trazer pessoas de fora para estar nos ajudando nos desafios que a gente tem, é algo muito relevante. Sim. E tudo que a gente está construindo relacionado ao CCM Academy é muito voltado para isso, porque a gente viu que nós temos uma dificuldade gigante de contratar profissionais de tecnologia, além dos desafios de reter, etc. e tal. Como que diante de excelentes profissionais de tecnologia que hoje a gente tem na empresa, que são profissionais com certificações da Oracle, com certificações locais e globais, que tem... É um profissional que está sempre se desenvolvendo, né? Sempre tem que fazer outro curso, né? Sempre. Outra certificação. Exato. E o mais legal,
principais valores que nós temos na CCM é amar estudar. Então, isso faz parte da nossa cultura. Então, todo colaborador, ele é incentivado, tem metas, é recompensado se ele mostra que ele está estudando, colocando esse conhecimento em prática para ajudar internamente ou externamente agora com esse projeto do CCM Academy. E como que a gente está fazendo isso virar uma roda que gire de uma maneira gradual, uma maneira robusta, para poder ajudar não só internamente, mas poder ajudar também externamente profissionais que vão vir a se tornar profissionais de tecnologia dentro do mercado. Então, cara, isso é uma coisa fantástica, a ideia da CCM Academy, você citou a Intel, existem outras empresas que fazem isso também, né? Porque, assim, a empresa, em geral, a maioria das empresas tem uma relação com o mercado de trabalho assim, né? Quando eu preciso de alguém, eu vou lá e contrato. E o mercado de trabalho, ele, como todo mercado, ele tem lei da oferta e da procura, né? Se tem muita gente procurando emprego e pouco emprego, eu posso pagar menos, se é o contrário. E algumas empresas, algumas por necessidade, outras por próprio propósito mesmo, elas entendem assim, não, eu tenho um papel também de formação, né? Um papel de impactar a sociedade de alguma forma e preparar essas pessoas, né? Então, acho que esse é de certa forma, ao mesmo tempo, lógico, a empresa está fazendo com um interesse próprio, ela tem um interesse nisso, mas ela entrega alguma coisa para a sociedade. Perfeito. Quando a gente conversa até com o seu Cláudio e o Felipe, eles são muito gratos a tudo que o Brasil já proporcionou para eles, tudo que a gente já fez aqui para poder ajudar tanto a comunidade quanto onde a gente está inserido. E nada mais coerente e correto a gente criar nesse momento oportunidades de desenvolvimento para os jovens aqui da região aprender sobre habilidades que todo profissional, independente da área de atuação, vai precisar desenrolar e desenvolver, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Então, a gente está na 5ª edição atualmente do CCM Academy Out. A gente tem mais de 5 módulos atualmente, então passa por IA, passa por SQL, passa por Python, que são habilidades que hoje qualquer profissional de tecnologia tem que ter um conhecimento elevado para poder ser um profissional diferenciado em pequenas, médias ou grandes organizações. E o mais legal de tudo isso é que hoje a gente está formando profissionais de forma gratuita para a sociedade, para a comunidade. Estratégia do negócio, até 2028, assim como a Intel fez, como que a gente pode monetizar tudo isso e também, se hoje nós temos os melhores profissionais desenvolvedores, os melhores profissionais da região inteligência artificial, como é que eu consigo criar um braço de negócio para a CCM, para poder ofertar para a comunidade essas oportunidades e quem sabe, por que não, esses futuros profissionais se tornarem colaboradores da CCM, que foi o que aconteceu, que a gente está com 20 colaboradores, com 20 candidatos hoje que estão fazendo parte do programa, e 3 deles se tornaram já estagiários nossos. E outro que a gente conseguiu também, que é de Franca, que conseguiu já uma oportunidade de trabalho devido ao conhecimento que ele aprendeu dentro do programa. Então, de uma forma direta ou indireta, o que a gente está construindo hoje para a sociedade vai formar melhores profissionais para a comunidade que a gente está inserido. Então, isso é bem bacana. Você falou uma outra coisa também que eu achei muito legal, que é qualquer que seja o negócio que você esteja hoje, e até na nossa vida pessoal, você precisa entender de lógica de programação, né, o que é básico ali de IA, você vai ter que entender, né? Ribeirão Preto é interessante nesse sentido. É uma cidade que a economia dela está muito baseada no agronegócio, né? Tem poucas indústrias aqui, mas um agronegócio extremamente tecnológico, né? Hoje Ribeirão é um polo de inovação. Você tem lá o Supera dentro da USP, né? Você tem no DABI, onde vocês estão, né? A área 51 e o próprio DABI, né? Que é um espaço de inovação, em que você tem lá muitas empresas de agronegócio, grandes, as grandes usinas, né? Mas do outro lado todo um ecossistema de empresas inovadoras, usando IA, usando tecnologias para o agronegócio, né? Então você vê, algo que às vezes a gente tem aquela visão de que é um negócio passado, antigo, né? Aquela economia agrícola ainda, mas qualquer que seja o negócio a gente precisa. E na nossa vida pessoal também, né? Exato, porque querendo ou não, você usar tecnologia no seu dia a dia simplifica
e você deixa de gastar tempo com atividades operacionais e que no fim do dia não vão agregar valor. Então, desde você automatizar talvez coisas da sua casa, você vai parar de perder tempo com coisa que talvez não agregue tanto valor. Tanto com você começar a usar o ChatGPT para ter discussões. Eu estava até ouvindo também outro podcast semana passada, que fala que como que a IA pode ajudar líderes a ser melhor líder. E ela deu um exemplo bem legal, esse podcast que eu estava ouvindo daqui. Pô, eu tenho que ter uma conversa difícil com o meu liderado. Eu tenho que passar uma mensagem que não é tão fácil, com um colaborador que performa bem, mas que está passando por um momento pessoal complicado. Como que, em troca com a IA, com o ChatGPT da vida, eu simulo cenários para criar o cenário mais assertivo, para não gerar uma mensagem incorreta, que pode fazer eu perder um talento hoje na organização, porque eu não soube conduzir uma conversa difícil que todo líder de organização quem é de RH fazer. sabe disso, né? Comunicação é a coisa mais difícil que tem. Exato. Então, e aí entra, eu acho que essa discussão que perpassa hoje todas as áreas, né? Lá na faculdade a gente está discutindo que os alunos estão usando o chat para poder fazer trabalho, as IAs em geral. A gente está com essa discussão nas redes sociais, a gente está com essa discussão na pesquisa, a gente está com essa discussão nas empresas. E existe, no meu ponto de vista, muito desconhecimento, né, de um lado, e uma certa... é normal, todas as vezes que tem uma tecnologia muito diferente, um certo temor do desconhecimento. Né? Eu não sei o que é, então eu tenho medo. Exatamente. E eu acho que isso que você falou, né, eu tenho usado bastante para algumas atividades que eu faço, e eu vejo sempre tem coisas que me levavam um tempo e que não são tão fundamentais assim, mas consomem tempo e que eu consigo fazer rapidamente com isso. Agora, uma discussão que já aconteceu várias vezes, eu queria entender o seu ponto de vista de um profissional de TI, porque eu acho que é uma das áreas que mais tem sido atendida pela inteligência artificial também é a programação, né, o desenvolvimento e tudo mais. É assim, profissionais que já têm uma experiência, você é um cara de RH, você já tem uma vivência de mais de uma década no RH. Então, você sabe distinguir o que está certo e o que está errado, você sabe julgar, falando, você está falando a besteira. Sim. Mas para o profissional novo que acabou de entrar, seja no direito, seja em qualquer área, ele não tem, né? Então, às vezes, ele compra aquilo ali, o que o chat fala para ele tá legal. Ele vai, exato. Eu acho que, minha opinião, né? Essa é uma grande dificuldade que não é hoje, mas que no futuro, assim, como que a gente continua preparando essas pessoas para ter essa capacidade de julgamento e não aceitar tudo? Perfeito. Uma das principais habilidades que hoje a gente olha para qualquer profissional no mercado é capacidade crítica e capacidade de análise. O que a IA faz hoje para você, o que ela faz? Ela pega milhões de dados, faz uma média daquilo e te dá a resposta baseada no histórico que ela tem. Você tem que pegar aqueles dados com base na sua identidade, no seu contexto, na sua visão crítica, olhando o cenário cultural, macro que você está inserido, e a partir daquilo, colocar o seu toque pessoal, que é o que vai fazer a diferença para mostrar o valor que você sim usou, a facilidade e a simplificação que a tecnologia gera para você, mas sem perder a assinatura que cada profissional tem que deixar naquilo que faz. Então, o que eu vejo hoje, que você bem comentou, todo mundo está querendo perder menos tempo com as coisas. Só que todo mundo está esquecendo de que cada um tem uma marca registrada e que precisa ser lembrado disso para que depois do que a IA fez, você fala, putz, eu consigo colaborar com o meu histórico, com o meu contexto de vida, com a minha identidade, que é única e individual e que ninguém vai fazer igual, para eu assinar com o meu nome e ser lembrado por isso. Então, nós hoje buscamos dentro da CCM profissionais que tenham essa fome e vontade de sim, entender sobre tecnologia, usar ela, mas saber utilizar de uma forma com bom senso e da forma adequada. Então, isso é o mais difícil. Eu gosto sempre de relacionar com coisas que já estão no nosso cotidiano, que a gente... O WhatsApp é um bom exemplo disso. O WhatsApp é um negócio que tem 10, 15 anos. Que não existia, a gente vivia. Ele veio, a gente se adaptou. É muito perceptível, por exemplo, em equipes de vendas internas, né? Você entrava numa sala de televendas,
todo mundo falando no telefone. Hoje você entra, está tudo em silêncio, mas está todo mundo trabalhando, usando aquela ferramenta. E eu falo isso muito em treinamentos, em consultorias com equipes comerciais. Eu falo o seguinte, olha, tem um medo muito grande dos vendedores hoje, vou ser substituído. Eu falo assim, cara, eu acho que talvez seja uma das profissões que não vai ser substituída, porque tem um negocinho na venda que se chama relacionamento. Né? Tudo bem, você pode automatizar, tem os e-commerce, tem tudo. Alguns tipos de produtos vai acontecer. Mas quando você fala do B2B, né, vendas para outras empresas, CCM, né, tem seus clientes, não dá para você colocar isso no e-commerce. Você tem que ter alguém que vai lá, que faz o relacionamento, que entende qual o problema, que entende como que é a solução. Resolve. Né? Então, na verdade, eu acho que a evolução que acontece é que essas competências comportamentais, atitudinais que você falou, elas se tornam mais importantes. Exato. A gente tem que lembrar que hard skill, que a gente chama de capacidade técnica, é mega importante. Mas do que adianta você ser o melhor programador, saber ser o melhor sobre Python, saber sobre machine learning, saber sobre nuvem, sobre cloud, o que for, se você não souber comunicar o que você está fazendo e expor aquilo para poder influenciar, dar um novo ritmo e ajudar o negócio a crescer. Hoje, qualquer profissional de tecnologia vai ser mensurado pela produtividade que ele está gerando para o negócio crescer e como que ele está fazendo aquilo, unificando, simplificando a jornada que hoje tem dentro de um ecossistema. Então, como que a gente está tendo essa visão como profissional, independente da área que você está inserido, mais macro do que micro. Então, hoje, habilidades comportamentais estão sendo muito mais valorizadas do que antigamente. Então, como é que a gente está tendo esse olhar bem sensível e humano para entender de que formar em temas de soft skill ainda é o diferencial para todo e qualquer profissional. E eu queria, antes da gente entrar na CCM Academy em si, aproveitar essa sua experiência em ramos completamente diferentes, né? Indústria, varejo e startups e negócios baseados na economia do conhecimento, da informação. Quando a gente olha para essas indústrias, né? Existe, lógico, na indústria uma facilidade maior de você padronizar as coisas, substituir, automatizar, coisas. Mas quanto mais você vai para o serviço, mais difícil isso fica, né? É mais complexo essa padronização. Mas, em cima disso tudo que nós estamos discutindo, tem um outro tema que sempre passa aqui nessa mesa, que é a questão das gerações. Nossa. Que é outra questão que ela passa. Espinhosa. Porque com a expansão do tempo de trabalho, pela primeira vez a gente tem 5 gerações aí. Em geral, aquela geração anterior à minha, né, os boomers, eles estão na direção da empresa, são eles que mandam, eles que definem a cultura, principalmente nas empresas familiares. Lógico que tem as pessoas, né, que evoluiu a cabeça, mas também tem isso. Na alta gestão, em geral, está a minha geração, né, que foi aquela geração que aprendeu que o trabalho está acima de tudo, só dentro do trabalho, depois. Aí tem aí a sua geração chegando, né, e assumindo esses cargos mais centrais, né, esses cargos mais de head, e temos 2 gerações para baixo aí entrando, né, uma já bem consolidada no mercado, eu acho que já está aí, que é a geração Y, e depois a Z e a Alfa, né, agora. E como é que é isso na tecnologia? Também tem essa, porque você viveu isso na Unilever, você deve ter vivido isso em Carrefour que você trabalhou. Passei por escolas como Unilever, Renner, Via Varejo, Whirlpool, que é Brastemp, Carrefour e agora CCM. Então, estou no mercado de trabalho aí oficialmente desde 2014. Então, já vi muita coisa e lidei com diferentes tipos geracionais. O que eu aprendi ao longo de tudo isso? Ser humano continua sendo ser humano, independente da geração que a gente está discutindo ou falando. E ser humano é movido por algo. O que mudou na minha concepção foram as prioridades ao longo das gerações. O que talvez lá atrás, que nossos pais, avós, queriam uma estabilidade, queriam uma tranquilidade, queria talvez um concurso público, hoje não é o que move. Hoje, quando a gente vai conversar
com alguém que está, né, que tá pensando com seus 16, 17 anos o que quer fazer, ele quer ser ali o cara do YouTube, quer ser o cara do Instagram. Um tigrinho. Exatamente. Ele, hoje, falar que você é um CLT se tornou algo extremamente pejorativo. Que coisa, né? Estudar, se formar, né, o diploma e o CLT se tornou pejorativo. Totalmente. Então, tem até no mundo de tecnologia uma onda global de que estamos contratando profissionais por projeto, por carga horária. Então, você me entrega isso daqui de 1 a 3 meses e, ó, Sim. vai, pode fazer o que você bem entende. Então, você vai ser remunerado por isso, depois você faz o que você quiser. É uma forma que o mercado encontrou, vide essa demanda. E quando a gente olha, para e olha o LinkedIn da turma de 25 a 40 anos, o tempo que eles estão ficando em casa. Espera 2, 3 anos e olha lá, é um ou outro que vai ficar mais tempo. Por quê? Porque hoje as prioridades e os motivadores que estão fazendo as pessoas tomarem decisão não são mais os mesmos, mas eles continuam entre os top 10 ali, só que intercalando tudo isso. Então, você como uma empresa que é líder de mercado, que quer ser a maior e melhor marca empregadora de tecnologia aqui da região, a gente tem que entender como é que essas pessoas estão operando para fazer isso. Um exemplo que eu te dou prático. Tá difícil achar mão de obra boa e qualificada de tecnologia. A gente recentemente contratou uma profissional de tecnologia formada na Tunísia, que morava em Portugal, e ela, lá da cidade do Porto, lá em Portugal, na Europa, executou trabalhos para nós da CCM sobre inteligência artificial, etc. e tal, e nos ajudou durante o tempo que ela esteve conosco. Então, nós aqui no Brasil também estamos vendo essas dificuldades e necessidades, falando, pô, a gente precisa olhar para fora de onde a gente está inserido e ver como é que a gente consegue encontrar profissionais por um prazo determinado que vão nos ajudar na demanda específica. Você falou uma coisa que é muito legal, porque assim, eu dou uma palestra sobre carreira para o pessoal, para os alunos de graduação e para ensino médio também, e que eu começo essa palestra falando o seguinte, ó, vocês vão trabalhar até o ano de 2065. Então, a primeira coisa, né? Esteja preparado. E aí eu falo um pouco sobre esse futuro do trabalho. E duas coisas que você falou aí, são coisas que eu sinto. A primeira delas é, o mundo do trabalho é plano, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Né? Hoje você consegue, em muitas profissões, como você disse, né? Eu tenho um amigo aqui de Ribeirão, um pessoal, que ele é funcionário de uma empresa americana. Legal. E ele trabalha com essa área de tecnologia, e ele trabalha numa empresa americana estando aqui. Tá? Então, é um bom exemplo disso. E a segunda coisa que eu falo é o futuro do trabalho é por projeto. Né? Assim, você não que vai acabar o CLT, a gente tem que olhar o CLT pelo outro lado, que é o papel de proteger o empregado, mas você vai trabalhar por projetos. E trabalhar por projetos leva a uma terceira característica do mercado de trabalho, que é o seguinte, eu só vou continuar empregado se eu for bom. Porque na hora que o meu projeto acaba, para eu arrumar outro projeto, eu tenho que ser muito bom. Exatamente. Né? Eu sou sempre tão bom quanto o meu último trabalho. Exatamente. Por isso que cada vez mais é fundamental especializar e ter uma bagagem muito alta de quilometragem para você primeiro, se você é um profissional de RH, de marketing, TI, seja o que for, você primeiro tem que entender tecnicamente daquilo. Sim. É o que você falou, tem que começar a fazer. Exato. E ao longo da sua trajetória, você vai crescendo, você vai assumindo cargos de liderança. E aí você entende a diferença entre ser chefe e ser líder e vai entendendo como que você pode inspirar e fazer as pessoas trabalharem por você. Só que se você não conseguir entender que você precisa ser muito bom no que você está fazendo e além de ser muito bom, saber comunicar e saber treinar e desenvolver mais pessoas para escalar esse negócio, escalar essa habilidade para mais pessoas, você fica estagnado e vai ficar para trás. Então, o que eu estou vendo de avanços, evolução no mercado de negócio, no mercado corporativo e principalmente no mercado de tecnologia, a gente temos que ser profissionais altamente focados em estudo, desenvolvimento e como que eu vou passar esse conhecimento para outros profissionais que estão chegando agora no mercado.
lifelong learning, né? A gente vai estar o tempo todo. Sem novidade, mas já tem 50 minutos nós estamos falando. Caramba, voou. Nossa então, eu queria que você falasse um pouco sobre a CCM, sobre a CCM Academy, né? Contasse qual que é o projeto, como que ele é, para quem que ele é voltado, como que as pessoas... Porque depois a gente faz um corte dessa parte legal. Aqui para poder... Boa, nossa, voou legal, o papo tá bom, porque olha, é verdade. Então, voltando, a CCM há mais de 30 anos no mercado, uma empresa familiar, estamos aqui para oferecer soluções de arquitetura, pensando em gerar a melhor jornada data-driven para nossos clientes, a gente está muito focado no segmento de auto, de agro e também no mercado de logística, então estamos abertos aí a qualquer tipo de solicitação, pensando aí em arquitetura e solicitação de tecnologia para atender da melhor forma nossos clientes de uma forma bem personalizada. Partindo desse pressuposto e partindo desse cenário que a gente vem discutindo de dificuldade de encontrar talentos, lá em 2021 a gente falou, temos profissionais altamente gabaritados hoje dentro da CCM. Nós temos os melhores profissionais hoje de cloud, de IA, olhando para arquitetura, olhando para engenharia. Por que não entender quem são os melhores instrutores de temas que são essenciais para todo e qualquer profissional de tecnologia? Como que a gente comunica o mercado, que a gente está oferecendo cursos para desenvolver jovens que querem aprender sobre Python, que querem aprender sobre IA, que querem aprender sobre Oracle Database, seja o que for. A gente abre inscrições, faz um processo seletivo, que lá em 2021 era de uma forma, a gente está estruturando e pegando benches como a Intel para fazer da melhor forma, para selecionar de forma gratuita jovens para poder entender sobre esse mundo da tecnologia. E querendo ou não, a gente não faz nada sozinho. Então, desde o início do projeto, que a gente está no módulo, nós sempre contamos com parceria de faculdade. Então, a gente está bem inserido aqui no mercado hoje de Ribeirão Preto. A gente tem parceiros também em Franca. Então, desde 2021 a gente tem alunos de Franca que fazem parte desse projeto. E até o 4º módulo, nossos instrutores, que são nossos colaboradores, iam até a faculdade. O que mudou para esse 5º módulo que a gente lançou esse ano foi de que nós queremos divulgar mais sobre a marca empregadora da CCM. Nós seremos a melhor marca empregadora de tecnologia aqui da região. Como que a gente vai fazer isso? Falando mais sobre o CCM e mostrando nosso valor dentro do mercado. Por que não montar, a gente já tem uma sala fenomenal de treinamento dentro da CCM, nós alugamos notebooks para os 20 selecionados para participar dos 5 módulos que nós temos, e eles vão poder conhecer a CCM durante os horários que a gente faz durante o sábado, durante o período, os módulos de capacitação, para eles entenderem a experiência, entenderem nossa cultura e conhecer mais sobre a CCM e poder falar sobre ela também dentro de casa, poder falar dentro da instituição que eles ainda são alunos de graduação. E por que não, como eu disse anteriormente, a gente também ofereceu oportunidades internas, como hoje, dos mais de 20 alunos, a gente tem 3 que já são estagiários nossos. Então a gente está ajudando também a empregabilidade dessas pessoas hoje para serem futuros profissionais que foram formados por profissionais altamente gabaritados e certificados nos temas que a gente propôs a ensinar ao mercado, para que eles reduzam essa curva de aprendizado para ser mais intensa e mais rápida e consigam se tornar profissionais que vão fazer a diferença hoje no mercado tão disputado e tão escasso que a gente tem hoje no Brasil. Pô, cara, legal porque, assim, é que eu falei, várias pessoas, né, passaram por aqui de profissionais de RH. Eu acabo trazendo muita gente de RH porque eu acho que o profissional de RH ele vê os dois lados. Ele pensa na própria carreira, né? Você tem a sua carreira, sim, mas também você tem a visão do outro lado. E a gente sempre aborda a questão da IA, mas sempre como um problema a ser resolvido, né? Sim. E a IA não, né? Mas eu digo o desenvolvimento tecnológico como um todo. Uhum. E aí acho muito interessante esse caso sempre, porque assim, o problema existe, temos dificuldade de contratar pessoas, temos um espaço para isso. O que a gente pode fazer? Né? Eu acho que essa ação ela é muito bem-vinda. Às vezes a gente fala da responsabilidade social das empresas, e muitas vezes fica meio etéreo esse negócio, né? Uhum. E o que é responsabilidade social? É fazer, né? Fazer o mais simples que seja, mas fazer, né? Se movimentar. Eu gosto muito de uma habilidade que eu vejo muito forte
tanto no Felipe quanto no seu Cláudio, fundadores da empresa. Nós somos altamente inconformados. E nós temos muita coragem para tirar coisas do papel de forma rápida e fazer acontecer. Então, essa mudança, né, que a gente decidiu, vamos tirar de levar os instrutores para a faculdade e trazer para dentro de casa, que a gente quer falar e mostrar mais a CCM, que é uma super empresa, uma cultura muito boa, com um espaço fenomenal dentro do Dabi. A gente tem que começar a mostrar e falar sobre isso. A gente vai lançar agora no segundo semestre um programa de trainee, que vai ser voltado para, o primeiro da CCM, para trazer também profissionais do mercado para em até 18 meses se tornarem futuros líderes da organização. A gente tem toda essa estratégia até 2028, monetizar e criar mais módulos para capacitar em diferentes níveis toda a comunidade aqui de Ribeirão Preto que quer aprender mais sobre tecnologia. Então, você está numa empresa familiar, você consegue debater e desenrolar as coisas de forma muito mais rápida se você tiver numa empresa que é multinacional. A adesão está sendo tomada lá em Londres, e até chegar no Brasil tem fuso horário, tem um monte de coisa, vai demorar muito para resolver tudo isso. Então, tem os benefícios e os ônus, né? Os bônus e os ônus da empresa familiar. Ontem eu estava conversando aqui com o Carlos Casaroto, que dá consultoria para a empresa familiar. A gente estava falando dos outros lados também, né? Sim, claro. Falta de processo, essas coisas. Mas eu acho que empresas de tecnologia, né? Elas naturalmente têm processos, né? Porque a tecnologia é processo, basicamente. Sim, exatamente. Não dá para fugir. Bom, eu queria te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer no final, e como você é um cara de RH numa área de TI, acho que ela faz muito sentido. O que você vê para frente? Né? Eu costumo fazer essa pergunta assim, onde você se vê daqui a 5 anos, né? Sim. Mas, já que nós estamos falando de RH, então, onde você vê o mercado de trabalho, né, nos próximos 5 anos? Excelente pergunta. Eu acredito sim que tecnologia e as ferramentas que estão sendo dispostas a tudo e a todos vão facilitar em muita coisa. E sim, os empregos como são hoje, eles vão mudar. Não é que vai reduzir ou parar tudo, mas eles serão feitos de outra forma. Então, como a gente diz, profissionais hoje que estão no Brasil vão poder atuar para empresas que estão sediadas em outro local para fazer tudo isso acontecer. Eu acredito que daqui a 5 anos, tudo que hoje a gente está vendo de possibilidades, de toda essa forma e estrutura que está sendo organizacional que hoje as empresas oferecem, elas vão simplificar de uma forma que, independente do que você está fazendo, aonde você está fazendo e como que você está contribuindo para gerar produtividade, você vai ser cada vez mais remunerado pelo valor agregado que você está gerando dentro da empresa. Então, hoje, se você gosta de ser aquele modelo tradicional, trabalhar 8 horas, garantir tudo certinho, é um modelo legal? Mas o mercado de trabalho vai começar a olhar e falar, qual que é a habilidade, o que ele está gerando de valor agregado, sendo que eu tenho uma ferramenta que está fazendo 80% do trabalho, que é uma atividade mais operacional. Então, como que eu uso a capacidade crítica, a capacidade de correlacionar, a capacidade de olhar o mercado e ver possibilidades de inovação, de produto para a empresa que eu estou inserido, para mostrar que a minha presença ali, independente se física ou não, faz a diferença para o negócio, para as pessoas, ou para o arcabouço que você está inserido, prosperar. Se você não deixar essa marca registrada sua, pode ser sim que a tecnologia te engula no meio disso, mas ainda há espaço para nós, seres humanos. Isso que você falou é aquilo que eu digo, que eu disse, né, que eu falo na minha palestra. Você vai ser tão bom quanto o seu último trabalho. Então, se você entregou, você vai chegar numa outra empresa e falar, eu entreguei isso. E você vai criando ali uma marca no mercado, né? O mercado vai entendendo quem você é, ou até a própria empresa falou, esse cara entrega, deixa eu contratar ele de novo aqui. Sim. Agora, realmente é um mercado, um mundo de trabalho em que você vai ser medido o tempo todo, né? É muito mais fácil de ser medido, porque as coisas são mais mensuráveis, o resultado é mais mensurável. Mas é o mundo que nós estamos, né? A gente tem que encarar. De novo, a gente falou no início da conversa do QA, o quociente de adaptabilidade. A gente vai ter que se adaptar a coisas que não estão no nosso controle. O mercado vai trazer, e a inovação está aí para isso. E que os melhores profissionais que se adaptarem
Aí esse novo jogo, que as regras já estão vindo por aí, como que você vai pegar essas regras com sua identidade, com seu poder ali de inventar e se adaptar a tudo isso e mostrar seu valor no meio desse novo cenário. Bom, cara, primeiro te agradecer pelo papo, você vê, né? 1 hora voou, não dá nem pra gente acreditar. Mas bom. assim, ficaria horas conversando, mas pô, você veio aqui à noite, depois do trabalho, a gente está corrido, mas teremos outras oportunidades. E dizer assim, né, assim, o objetivo aqui do podcast é conversar com pessoas diferentes, porque cada um tem um caminho, né, cara? Às vezes, quando você estava lá jovem, lá em Goiânia, você às vezes nunca imaginou de estar aqui em Ribeirão Preto, né? Nunca. E o caminho vai levando a gente. São escolhas, eu acho, aquela história que você falou, né, de escolher entre Petrobras e Unilever, são dois mundos completamente diferentes, entre logística e RH. E essa decisão fez eu estar aqui com você hoje. Exatamente. Então, e acho que isso é legal também para quem escutar o podcast, que é aquele negócio, cada escolha é uma renúncia. E ali de forma, claro, eu tomei a decisão pautada no que eu acreditava, mas ela me trouxe a ser um profissional de recursos humanos com mais de 10 anos de experiência. Se eu tivesse tomado aquela decisão lá atrás de ir para a Petrobras, eu não teria colhido talvez todos os frutos que eu colhi até hoje. Então, a gente tem que acreditar muito, sim, no nosso racional, mas a decisão, mais de 80% que eu tomei naquele momento, foi baseada na minha intuição, e é algo que faz toda a diferença para a gente também pensar e sentir como que a gente pode reagir às coisas que a vida coloca e como que a gente pode sair melhor. É importante você ter falado isso, cara, porque uma das coisas que eu sempre falo aqui com esse jovem que está escolhendo é o seguinte: eu sei que sua família está pressionando, eu sei que o seu amigo está dizendo que aquela profissão é legal, eu sei que o mercado fala que aquilo é o futuro, eu sei que você fala que aquela empresa é legal, ela está... Mas você tem que ir pelo aquilo que você sente, né? Não é o caminho que eu quero. E se errar também, cara, não tem problema nenhum, volta e segue outro caminho, não tem problema nenhum. Isso que você falou é uma verdade que eu acho que é um grande benefício dessas novas gerações. Como a gente ficava muito preso, a minha geração ficava muito presa em uma empresa só, se você errasse, você errava por muito tempo. Exato. O dano era maior. O dano era maior. Perfeito. Agora não, você erra, você, beleza, show de bola, deixa eu seguir aqui. E eu acho que é um bom ponto. Não, podemos falar. A gente está terminando, né? Mas a gente está terminando há uns 10 minutos. A taxa de aceitação do erro na nova geração que a gente está conversando é maior. Meu pai erra, meu avô errava, meu Deus, era o fim do mundo. Era uma tragédia dentro de casa. Hoje a pessoa erra, eu acho que até falta um pouco de responsabilidade, assim, das pessoas falar, putz, e agora? As pessoas estão levando de uma forma que o erro faz parte da jornada, que é o que a gente até fala em grandes organizações por aí, que a gente pode errar, mas tem que consertar rápido. E quando a gente fala da sua carreira, da sua vida, toda decisão tem uma contrapartida boa e ruim. Como que você consegue entender aquilo, consegue levar na boa, sem impactar as pessoas ao seu redor, mas você entende que o protagonista da sua vida é você. E essa geração de hoje entende isso bem na minha visão, porque eles tomam as decisões, eles entendem o que precisa ser feito, com um grau ali de maturidade que eles têm, mas eles estão entendendo que isso é necessário para se fazer acontecer a vida do jeito que eles querem. Então isso é legal. O primeiro livro que eu lancei, cara, é aquele ali, Não Deixo a Vida Me Levar, pela Saraiva, lá em 2009, que é exatamente, ele fala exatamente isso aí que você acabou de falar. Que legal. Eu não li isso, tá? Juro. Esse livro nasceu assim da seguinte história: eu trabalhava na Ambev e quis sair da Ambev porque eu estava doente e fiz uma transição de carreira para ser professor. E eu contava para os alunos essa história de sair da Ambev para ser professor, e eles falavam, você é louco, né? Não sei o quê. Ambev, isso. tal. E eu contei, eu fiquei 12 anos na Ambev, e eu contava essa história e falava, cara, eu tenho que ser o protagonista, não posso deixar a vida me levar, tá, porque eu estou num emprego legal, porque eu estou ganhando uma grana legal, vou ficar. Total. Estou infeliz? Cara, vamos para outro caminho, vamos seguir, vamos construir. É o que você falou, dá tempo, mas tem que ser rápido. Né? Exatamente. Você tem que Isso que você colocou remete também muito à minha história de vida, não só na decisão do estágio. Pô, minha família toda falando, vai para Petrobras. E eu falando, não, vou para Unilever. E fui. Eu fiquei 6 anos na Unilever. Tomar a decisão de sair das maiores
bens de consumo do mundo, não é uma decisão fácil. Você fica preso ali. Fica preso. E naquele momento eu vi a oportunidade de aprender num segmento novo, que é o varejo, que estava se tornando a multinacional. A Renner só estava presente no Brasil naquele momento. Era um projeto para colocar lojas no Brasil, na Argentina, no Uruguai e olhar as lojas do interior de São Paulo. Então, fazer parte daquilo, fazer parte da transformação digital que a Renner estava passando naquele momento, todo mundo falando, não faz isso, vai ser um retrocesso na sua carreira. Eu parei, analisei e falei, uai, se eu não controlar minha carreira, se eu não tomar minha decisão e não pilotar esse carro que é minha vida, quem mais vai pilotar? Então, enfim, coloquei alguns critérios dentro da mesa, tomei a decisão, aprendi pra caramba, tanto é que passei por 3 empresas no varejo, foi algo que eu gostei. Então, você tem que ter essa coragem e audácia de poder navegar novos mundos, sabendo dos riscos dele, mas sabendo que, pô, se não der certo, eu vou aprender da melhor forma com aquilo, para numa outra experiência, eu conseguir surfar a onda que a vida vai me colocar, ou eu vou me colocar, da melhor forma. Então, esse protagonismo que o seu livro traz, eu concordo muito. Eu gosto muito, cara, de uma música do Emicida, que ele fala o seguinte: você não entendeu que você é o único representante do seu sonho nessa terra? Se isso não fizesse você levantar agora, né? É só você, né? Que é você com você mesmo. Cara, fantástico, gostei muito do papo. Bem, gente, vocês que assistem aqui, né? A gente vai fazer vários cortes, porque ninguém assiste um negócio muito longo também. A gente vai fazer. Mas é isso que é o Somos Mais Que, né? A ideia do nome é exatamente mostrar isso, né? Cada pessoa é diferente. Nós somos mais que uma pessoa só. Né? Nós temos várias histórias diferentes. E eu gosto muito disso que você falou, né? Assim, as escolhas que a gente faz, elas vão nos levando, né? Você fez uma série de escolhas, eu fiz uma série de escolhas e a gente chegou aqui, a gente se encontra, depois pode afastar ou pode continuar um tempo juntos e depois afasta de novo, mas isso é o caminho, isso é a trilha, isso é a carreira. Total. Esse é o caminho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser despedir, falar alguma coisa antes de encerrar, porque já tem 10 minutos nós estamos encerrando, então... Legal, não, super agradecer, um bate-papo bem leve, bem legal. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar falando da CCM, dessa transformação no modelo de educação que a gente está fazendo aqui na região. E eu convido a todos que ouvirem esse podcast a poder visitar a CCM para conhecer, é o espaço que fica ali no Davi. E a gente está de portas abertas a conhecer para vocês entenderem mais quem é a CCM, o que a gente faz e o que a gente quer gerar, não só para os nossos clientes, mas para a comunidade que a gente está inserida para fazer a diferença também na vida de todos aqui dentro do Ribeirão Preto. Legal. Bom, pessoal, então, vocês gostaram, não deixe de nos seguir, os cortes vão estar lá nas redes sociais e, né, isso aqui, eu falo, cara, assim, só para encerrar mesmo, essa experiência que nós tivemos aqui agora de bater papo durante uma hora, a gente não tem mais, né, no nosso cotidiano. E é rico pra caramba, né? Cara, e eu valorizo muito, eu tenho esse negócio aqui. Não, eu não tenho mais notificação, mesmo quando eu não estou com você. Mas às vezes está no trabalho, aí eu tenho o celular em cima da mesa e começa a vibrar. Não chega a notificação, mais vibra. E assim, eu sou uma pessoa que valorizo demais presenteísmo. E assim, chega final de semana, eu juro que eu quero colocar em modo avião, sexta-feira, 18 horas, e voltar esse negócio domingo, 22 horas. E olhe lá, só para ver o que rolou no final de semana, porque nós estamos sendo engolidos por esse negocinho aqui. E a gente perde essa conexão olho no olho, de sentir o outro, de entender a história de vida do outro. O RH é fundamental. E é sobre isso, e a vida é sobre isso. Independente se você tem pessoas queridas, talvez espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, o momento que a gente está tendo agora é o melhor momento para se ter, porque é o que a gente está compartilhando, o bem mais precioso que é o tempo. Então que a gente faça isso da melhor forma. Né? E aquilo, né, o conhecimento, né, a gente trocou várias experiências aqui, o conhecimento, sim, eu vou sair com mais conhecimento, você vai sair com mais conhecimento, né, e a gente aproveita esses momentos. Bom, pessoal, então, até o próximo, muito obrigado mais uma vez, e não deixe de seguir a gente se você gosta desse tipo de conteúdo que fala da vida. Pessoal.